Fala pessoal, tudo bem? Professor Laurence na área, olha ele aí. Tudo bem com vocês, moçada? Tudo jóia? Ainda no tema de probabilidades, hein? Esse é o último tema, tá? O último encontro referente às diversas formas de resolução, pessoal, de um exercício de probabilidade. As diversas técnicas que você está aprendendo com o Laurence, né? Nos diversos encontros aqui do SAI. Tá? Então, nosso tema de hoje, ele fala sobre o cálculo de probabilidade de um evento complementar. O que seria isso, né? Então, veja, quando você tem, por exemplo, uma determinada informação que a questão te fornece, você pode, por exemplo, ter uma informação complementar, que ela pode estar escondida, né? Então, por exemplo, se você pensar em situações assim, ó, se pensar em sexualidade, se te dá uma chance de ser homem, uma certa chance, o restante que falta para 100% vão ser mulheres. Essa é a ideia, pessoal, do complementar. É, digamos, que o quanto falta para tudo, o quanto falta para o conjunto universo, o quanto falta para virar o espaço amostral, tá? Então, essa ideia, pessoal, de informações ou probabilidade complementar. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Então, por exemplo, determinado caso, uma certa situação, numa certa sala de aula, por exemplo, a chance de você escolher um menino é de 30%. Tá? Então, se a chance de você escolher um menino na sala de aula é 30%, então essa informação chamada de complementar, você concorda que são para as meninas? Então, vamos fazer o seguinte, ó, nesse caso aqui, ó, a probabilidade de você, por exemplo, encontrar uma menina nessa escola, nessa situação aqui, ó, é informação complementar. Veja, em probabilidade, gente, qual é a porcentagem que indica tudo, o máximo? É o 100%, tá? É o 100%. Então, se 30% é a chance de você escolher um menino nessa situação, a chance de você escolher uma menina é equivalente a essa diferença, né? A esse chamado complementar. Basta você fazer o seguinte, né? Você pega, por exemplo, o 100%, que, por exemplo, é tudo, e subtrai, por exemplo, da questão dos meninos. Então, ou seja, menos o 30%. Logo, esse complementar aqui, gente, a chance de você encontrar uma menina, nesse caso específico, é equivalente a 70%. Isso é informação, isso é cálculo de chance complementar, tá? Você pode escrever isso aqui de uma maneira um pouco diferente, ó. Probabilidade de, por exemplo, um menino, tá? Esse complementar você pode colocar uma barra aqui em cima, ó. Então, quando você põe uma barra aqui em cima, é chamado de complementar, tá? Então, o complementar de menino é menina. Tá? Mas pode escrever dessa forma. Essa é a notação que você pode escrever, cuja solução também é equivalente ao quê? Aos 70%, tá? Equivalente aos 70%. Vamos ao próximo caso aqui. Bom, outro caso, geralmente quando você fala em complementar, são sempre, geralmente, tá? Não vou te falar que são sempre, mas geralmente são dois casos possíveis. Menino, menina, né? Por exemplo, aqui de doença, ou você está doente ou você não está doente. Concordam? Então, por exemplo, nesse caso, se a chance de você, sei lá, ir no hospital, ir numa situação, no asilo, enfim, de você encontrar uma pessoa que esteja doente é de 20%. Então, a chamada informação complementar, tá? A probabilidade de essa pessoa ela não estar doente, aqui ó, não doente, é equivalente a essa diferença de quem? Dessa porcentagem para quem? Para 100%. Então você tem de 20% para 100% essa informação complementar aqui, ó, que você te dá uma garantia dessa chance ser, por exemplo, 80%, tá? Então, em várias questões, quando você tem assim na questão de doente, não doente, menino, menina, quando você tem, por exemplo, assim, ó, nesse caso, ó, fala inglês, não fala inglês, você tem já de forma assim meio que subjetiva essa informação complementar. Faz sentido? Então, verifica aqui, ó. Chance de uma pessoa falar inglês numa certa empresa é de 65%. Então você vai lá numa empresa, escolhe uma pessoa aleatória, a chance desse cara te responder em inglês, falar com você em inglês, é de 65%. Então, claro que a informação complementar, o que falta para 100%, é a chance do cara não falar inglês, tá? Então, a probabilidade de você ir para essa empresa e essa pessoa que você, por exemplo, fez a seleção, ele não falar inglês, tá? Ele, por exemplo, é uma informação complementar. Essa diferença, né? Diferença para 100%. Ou seja, a resposta aqui vai ser equivalente a 35%. 35%. Isso é informação complementar, tá? Claro isso aqui, gente? Simples. Nós podemos, então, gente, tirar algumas conclusões.
por exemplo, o seguinte, dessas probabilidades, chamada então de complementar, gente, nós podemos então, com esses cálculos, com essas conclusões feitas com vocês agora, tirar a seguinte conclusão. A probabilidade de A mais a probabilidade do complementar de A, esta soma aqui, gente, é equivalente a 100%. Ok? Então, a chance do A acontecer mais a chance de complementar dele é equivalente a 100%. 100%, se você pensar, por exemplo, em números, é equivalente ao número 1, tá? Equivalente ao valor de 1. Então, P de A mais P do complementar de A é equivalente a 1. Número 1, você também pode, certamente escrever em forma de porcentagem, como se fosse o 100%. O 100% é equivalente a 100 sobre 100, tá? 100 sobre 100 é a mesma coisa que o valor de 1. Beleza? Então, 100% é equivalente ao valor de 1. Então, de uma forma geral, nós temos isso aqui, ó, né? Doente, não doente, falar inglês, não falar inglês, né? Menino, menina, são as informações do tipo, do tipo chamado complementar, tá? Bom, situação para vocês, vamos lá, problemas aqui na tela para a gente observar. Vejamos, num grupo de 14 crianças, tá? Então você tem, por exemplo, um grupo com 14 crianças, dos quais, por exemplo, nós temos 10 meninas e 4 meninos. Sorteiam-se duas ao acaso. Qual é a probabilidade de não serem meninas, tá? Então, serão sorteados, então, pessoal, duas crianças, né? Qual é a chance, por exemplo, de não serem meninas? Eu vou te mostrar aqui nessa resolução, gente, duas formas de resolução. Ó. Resolução número 2 e a resolução, por exemplo, número 1. São duas formas de resolução, no qual, por exemplo, você vai usar um pouco essa ideia das informações complementares, tá? Então, vamos lá. Então, como são 14 crianças, hora de escrever tudo que você tem disponível. Como são contagens, aqui, ó, nós temos, então, 14 crianças, das quais, por exemplo, dessas 14 crianças, nós temos a questão, então, da sexualidade, né? 10 meninas, então põe aqui, ó, das 14, nós temos, por exemplo, 10 meninas. E claro que os complementares, né? 14 o total, 10 são meninas, poderia nem ter essa informação, mas vamos lá. Aqui você tem, por exemplo, 4 meninos, tá? 4 meninos. Perfeito. Pergunta da questão é assim, ó. Sorteiam-se duas ao acaso, tá? Então vamos escolher então duas crianças ao acaso. Qual é a probabilidade de essas duas não serem meninas, tá? Não serem meninas. Então vejamos aqui, ó, para não ser menina, aqui, ó, não serem meninas. Essa é a pergunta da questão. Bom, então vamos fazer o seguinte, ó. Probabilidade desse caso acontecer, ó, não serem meninas, vamos pensar no complementar, vamos pensar no contrário. Então, para não serem meninas, eu quero, por exemplo, isso aqui, ó. Então, o complementar disso aqui, gente, é a mesma coisa que a probabilidade de serem, por exemplo, meninos. Meninos, né? Então, essa é a chance que eu quero, isso que me interessa. Qual é a chance de não serem meninas? Então, eu quero encontrar esse cálculo de serem meninos. Olha, para ser meninos, vamos fazer o cálculo independente aqui, ó. Uma barrinha, duas barrinhas, isso é suficiente, né? Então vejamos, na primeira escolha eu quero que esse primeiro caso aqui, ó, seja, por exemplo, menino, tá? E no segundo caso aqui, ó, você tem, por exemplo, menino também, tá? Então quero casos de você escolher duas pessoas, menino e menino. Bom, primeiro caso, para você escolher uma pessoa e ser menino, a chance é de 4 meninos, de um total, por exemplo, de 14. 4 meninos, total de 14. A segunda escolha tem que ser um menino também, né? Então você vai ter, por exemplo, agora na segunda escolha, 3 meninos, de um total, por exemplo, aqui de 13. Né? Então aqui você tem a primeira retirada 4 de um total de 14 e o segundo 3, que foi retirado o primeiro menino, né? De um total de 13, porque foi retirado uma pessoa. Então o espaço a mostrar vai alterando. Eu quero essa exclusividade, hein? Então você vai fazer o seguinte,
Fazer a multiplicação, né? Fazer a multiplicação, então, de 4 14avos por 3 13avos. Fazer essa multiplicação, perfeito? Então, multiplicando esses dois números aqui, ó, você vai ter em cima o valor, então, de 12, tá? Em cima é o valor de 12, e lá embaixo nós teremos, por exemplo, um total de aqui vai dar 14 multiplicado por 13, vai dar o valor de 182, tá? 12 por um total de 182. Esse é o caso para você fazer o cálculo, né? Então aqui é o cálculo, a resposta 12 pelo um total de 182. Mas, Laurice, como é que seria um outro caminho alternativo de encontrar essa resposta? Você faz o seguinte, vamos encontrar, por exemplo, a chance de você ter, por exemplo, meninas, tá? E aqui, por exemplo, meninas e meninas. Fazer um processo alternativo de resolução. Para você, zera tudo, tá? Esquece tudo. Para você ter menino no primeiro caso, você tem, por exemplo, um total de 10 de 14. 10 meninas de 14. A segunda retirada menina, você tem, por exemplo, 9 de um total, por exemplo, aqui de quanto? Total, por exemplo, de 13, né? Então, por exemplo, aqui você vai ter, por exemplo, a multiplicação. Você vai ter, por exemplo, aqui o valor, então, de 10 multiplicado por 9 é o valor, então, de 90, né? Aqui, ó, valor, então, de 90, sobre o número 182. Você concorda comigo que esse caso não interessa para nós? Né? Não interessa. Então, 90 sobre 182 é um caso que não interessa. Mas pode acontecer o seguinte, se você tiver, por exemplo, assim, ó, menina no primeiro e, por exemplo, menino no segundo. Esse caso também não interessa, né? Então, menina na primeira retirada, a chance 10 sobre 14. Menino no segundo, você tem, por exemplo, o valor de 4 meninos, total de 13. Aqui você, multiplicando, você vai ter, por exemplo, o número 10 multiplicado por 4, 40, de um total, por exemplo, aqui de... Aqui você vai ter, por exemplo, o valor de 14 por aqui o 13, então o valor de 182, né? E depois um outro caso que para nós também não interessa, gente, ó, menina, 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 menino. Fazer o contrário agora. Se, por exemplo, fosse assim, ó, menino no primeiro, tá? E, por exemplo, menina na segunda, tá? Menina na segunda. Então veja, para sair no primeiro caso um menino, cara, menino no primeiro você tem, por exemplo, 4 de um total, por exemplo, aqui de 14, né? E, por exemplo, menina, você tem, por exemplo, um total de 10. Total, então, aqui de 10 por exemplo, sobre o valor, então, de 13. Faz a multiplicação. Nós temos aqui o valor, então, de 40, né? Aqui, ó, o valor, então, de 40 sobre o número 182. 40 pelo 182. O Laurice aqui, o pessoal está fazendo o contrário. Eu estou fazendo os casos que, por exemplo, eu não quero, né? Com a chance de não serem meninas. Menina, menina, não quero, né? Menina com menino, também não quero. Menino com menina, também não quero. Então a ideia seria o seguinte agora, você fazer a soma desses elementos aqui, tá, gente? A soma dos elementos, para depois a diferença deles nós encontrarmos essa outra resposta, tá? Então aqui são formatos, são formas de você fazer esse tipo de resolução, tá? Então, se você fazer agora a soma e encontrar a informação complementar, você vai encontrar essa resposta certa, tá bom? Beleza? Então essa resposta. Então resposta mais rápida, mais direta para nós aqui, gente, tá ali, ó. Então a chance de serem, por exemplo, meninos, o valor então de 12 pelo valor de 182, tá? É a maneira mais rápida, mas você pode fazer de maneira complementar. Encontra o que você não quer e a diferença deles para, por exemplo, 100%, você encontra a resposta certa. Fechou, gente? Tudo bem? Então aguardo vocês no próximo encontro. Um grande abraço. Tchau do Professor Laurence. Até lá, gente.